Pois é. pergunta que eu quero fazer para o senhor. Qual a influência da teologia liberal na crítica textual? Essa é a teologia que apareceu aí no século XVIII, né? Entre século XVIII e século XX, e a sua influência, ela ainda exerce influência nos nossos dias. Então, qual a sua influência, né, na crítica textual? Tá, a teologia liberal, ela surgiu da decorrência do iluminismo, do século XVIII, né? Isso. O que prega, para resumir, fazer o resumo do resumo pelo tempo que nós não temos. A teologia liberal, ela prega do seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus, milagres não existem mais, Jesus não ressuscitou, não existiu a concepção virginal de Maria. Então, não são espirituais, eles são técnicos, né? Eles são positivistas, eles só creem naquilo. Então, assim, o que aconteceu dentro da tumba de Jesus não interessa, o que importa é o que os discípulos entendem daquilo. Então, eles dizem que esse Jesus ressuscitar, não é que Jesus tenha ressuscitado dos mortos, é que Jesus ressuscitou na mente daqueles discípulos. Então, é como se Jesus viesse como lembrança, não é? E o pior, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. Agora, tem um problema aí, Jean, por causa da crítica textual, porque quando você vai estudar a crítica textual, nós temos a chamada baixa crítica e a alta crítica. A baixa crítica está preocupada com a gramática, com o significado semântico, a sintaxe da palavra dentro do texto. Já a alta crítica, ela está mais preocupada com o autor, a data, a circunstância em que foi escrito. Então, a alta crítica é meio que um advogado do diabo nessa interpretação. E exatamente quem que se apoderou dessa alta crítica? A teologia liberal. E nós falamos aqui do nosso querido Erasmo de Roterdã, né? Quando ele faz a tradução, né, usa alguns textos ali, que ele, pelo menos seis textos, 6 cópias que ele se utilizou para fazer o Novo Testamento que ele escreveu, né? E ele escreve, então, o Novo Testamento dele. Quem vai se usar desse mesmo Novo Testamento que ele utilizou vai ser o João Calvino, depois o Tyndale e o Lutero. Né? O Lutero vai usar, não Calvino não, desculpe, o Lutero. Inclusive o Lutero pegou aquela tradução do Erasmo de Roterdã, foi a primeira Bíblia traduzida para o alemão, muitos não sabem, mas a Bíblia que o Lutero traduziu para o alemão foi mais ou menos que uma Bíblia na linguagem de hoje, que está lá até hoje, que eles usam. Inclusive muitos alemães, ele usou uma estratégia, Jean, porque havia muitos analfabetos na Alemanha na época. Ele usa exatamente a palavra de Deus para alfabetizar o povo. E na época de Lutero, corria a boca miúda de que qualquer cristão tinha mais cultura de qualquer frade da época lá, porque eles eram instruídos na palavra de Deus. Então nós temos, hoje, ele usou aquele chamado texto recebido, né? E é onde nós temos hoje a Almeida Revista e Corrigida. Ele usa o texto massorético no Antigo Testamento e usa o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. O João Ferreira de Almeida usou para fazer a nossa Bíblia portuguesa. Então nós temos essa Almeida Revista e Corrigida. Quando você vai fazer uma tradução, Jean, existem 2 situações que você deve levar em consideração. Né? Nós temos a chamada equivalência dinâmica e temos a equivalência formal, quando você vai fazer uma interpretação, uma tradução. O que é uma equivalência formal? É quando você pega palavra por palavra, e nesse Novo Testamento é utilizado a equivalência formal. É quando você pega um verbo e dá um sentido de verbo na sua língua. Pega um substantivo, é substantivo, preposição é proposição. Então, seria o pé da letra que a gente chama. É uma equivalência formal, né? E depois nós temos uma outra chamada equivalência dinâmica. Então, a equivalência dinâmica ela não está preocupada se você vai usar palavra por palavra, se vai ser o substantivo, vai ser substantivo. Eles podem usar um adjetivo e transformar no substantivo. A ideia dessa equivalência dinâmica
não é você fazer ao pé da letra, mas é dar a ideia do que você quer passar. E é daí que vai a sua resposta, que você falou sobre as traduções, né? Você me falou sobre a teologia liberal. Nós dissemos que eles são os chamados, os intelectuais, que se utilizavam dessa posição que eles tinham, e para questionar, para fazer críticas com relação à Bíblia, e eles então empregam muito essa chamada equivalência dinâmica. Então, quando você usa a equivalência dinâmica e você começa a dar sentido que você acha que o texto tenha, e você usa qualquer tipo de cópia que você tem sem fazer uma avaliação prévia, você está fadado a ter aquelas variantes ou erros, não é? Então, qual é a tradução nossa do português que tem equivalência formal? É a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Fiel, né? A King James também Almeida, ela também ela é uma equivalência formal, porque foi palavra por palavra, né? Vírgula por vírgula. Já nós temos uma versão que é chamada Almeida Revista Atualizada, que ela usa exatamente o texto crítico. Não é o texto recebido, é o texto crítico. Ou certo. O texto eclético. Né? Por que texto crítico e eclético? Porque ele vai trazer um criticismo em cima daquilo que está. Não, mas não é bem isso que está escrito. Você quer um exemplo, né? Porque existem certas situações na Bíblia que você não tem como traduzir para o português. E Deus certo. Visitava Adão na viração do dia. O que é viração do dia, no meu sentido? É final da tarde? Que hora que é essa? Mas o sentido ali, o hebraico, significa na hora que o dia era mais fresco. Brisa. Naquela hora que não é lusco-fusco, de repente, né? Como a gente diz aí. Então, essa versão que nós temos, Almeida Revista Atualizada, ela não é uma versão muito recomendável no sentido de você poder fazer uma exegese mais aprofundada do texto, né? Eu até não sei se o tempo vai dar, mas nós colocamos até alguns textos aqui que a gente pode comparar uma e outra, né? Claro que a versão também do Almeida Revista Corrigida, ela tem alguns problemas, né? Quando aquele problema do chamado coma joanino, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim. Coma joanino é aquela parte, né, do texto lá de João. Deixa eu mostrar aqui, vou ler aqui para você. 1 João 5,7? Isso, tem como ler aí para nós? Consigo já. É aquele texto, né? Tá aqui. 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu: Pai, Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então, o problema é o seguinte, que na versão do Almeida, Revista Corrigida, esse coma joanino ele não colocou. Desculpa, ele coloca porque ele pega de uma outra Bíblia. Já o Almeida Revista Atualizada não tem. Não tem. Mas aí vai surgir um problema também, Jean, né? Porque não tem, porque tinha as cópias que ele usou, a gente não sabe qual foi o critério que ele fez para selecionar aquelas, basicamente, 6 cópias lá dos textos bizantinos, né? Mas até pegando um gancho nisso daí, no ano de 1831, existia a chamada British and Foreign Bible Society, né? Em inglês é mais ou menos isso aí. Seria Sociedade Bíblica, como é que é? Sociedade Bíblica Estrangeira e Britânica, né? Em 1831 estava acontecendo um problema exatamente desses teólogos liberais lá, porque existiam muitos unicistas lá que faziam parte da diretoria. E eles estavam usando os textos exatamente para tirar as partes onde falava ou que demonstrava que havia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive essa questão do coma joanino aí. E outras partes também. Porque eles eram unicistas. Né? Aí uns irmãos que estavam lá, fizeram numa reunião, colocaram isso em pauta e disseram: ou a gente sai ou vocês vão sair, porque vocês estão trazendo heresia para cá. Aí foi decidido que eles permaneceriam, então esses irmãos que são os trinitarianos, eles saíram dessa sociedade bíblica, né, britânica,
e formaram, então, a Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, foi em 1831 que surgiu a Sociedade Bíblica Trinitariana, que, inclusive, se a memória não me trai, foi a que fez a nova versão internacional da Bíblia, que é uma excelente versão também, a nova versão internacional, para quem gosta, né, de ler a Bíblia e outras versões. Tá? Então, nós temos esse problema, que a crítica, essa autocrítica, no caso, né, que estava nas mãos da teologia liberal, eles dominaram e se acham meio que dono dessa tradução, né, ao meio da revista atualizada. Não é que meio dono, mas é que a gente percebe viés da teologia liberal no meio da revista atualizada. Eu vou colocar aqui para o senhor 3 tipos de Bíblia. Eu vou colocar tipos, vou usar a palavra tipos, mas uma delas vai se encaixar em versão, outra em tradução, conforme o senhor já explicou aí no início da live. Bom, eu vou colocar uma Bíblia chamada Bíblia Pentecostal, baseada no texto João Ferreira de Almeida. Eu vou colocar uma segunda... Mas é o qual? Almeida Revista Atualizada ou Almeida Revista Corrigida? A corrigida, né? Corrigida. Não sei. A Bíblia Pentecostal, aquela tradicional. Certo? Ela é corrigida. Eu não lembro qual é a versão dela. Acho que ela não é corrigida, não. Mas enfim. Não lembro. Vou colocar a Bíblia Pentecostal, muito tradicional no meio do povo pentecostal, né? Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, a linguagem boa. Vou colocar a Bíblia King James, tá? Que tem uma linguagem um pouco diferenciada da Bíblia Pentecostal, que é um tanto quanto mais arcaica. E vou colocar uma Bíblia atualizada, né? Uma versão atualizada, a Bíblia A Mensagem, por exemplo. O senhor indicaria qual das 3 para o uso do dia a dia do estudante, para hermeneuta, para fazer uma boa exegese, para, enfim... A Bíblia A Mensagem, a Bíblia Viva, a Bíblia A Mensagem e a Bíblia Viva, elas são paráfrases de Bíblia. Elas não são tradução, elas são paráfrases. Certo. Elas dão a ideia do que o assunto está dizendo. Elas não são nem versão e nem tradução. Tá? A Bíblia Viva, principalmente, elas são paráfrases. Tá? Já a nova tradução da linguagem de hoje é uma tradução. Só um pouquinho. Então, James também é uma tradução. Essa Viva jamais usar para sala de teologia. Então, para fazer uma exegese, não presta. Não, eu uso. Você pode usar para você ampliar o teu entendimento. Não é errado, não. Mas ela não pode ser a palavra final, né? Isso. Pode continuar, seu pensamento ali. Não, então, só para você ver, com relação a... Nós estamos falando aqui sobre algumas diferenças, né, do texto receptus, né? Sim. O texto recebido, Apocalipse 22, 19, olha só. 22, 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Agora veja só no texto eclético, crítico, né? E também no majoritário, que também é um outro texto. Diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. É sério? No texto recebido está dizendo o livro da vida. E aqui diz da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vamos outro aqui. É o dito coma joanino, né? Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. E esses 3 são um. E os 3 que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. E esses 3 concordam num. No texto crítico, né? No crítico, vai dizer lá: pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Só que tem um parêntese, né? Uma chave, está dizendo este. Uma vantagem do texto crítico é o seguinte: como eles usam outros textos que o Erasmo de Roterdã não usou, eles, quando colocam alguma coisa, eles vão colocar no rodapé: estes textos não se encontram, ou se encontram em tais escritos, nos manuscritos mais aceitos, nos não aceitos, enfim. Tá? Certo.
Inclusive, eu já peguei algumas... vou usar a palavra versões de Bíblia, que ele coloca entre colchetes, né? Entre parênteses, alguns textos como o Coma Joanino, certo? Como também texto de João capítulo 8, que fala da mulher adúltera, texto como Marcos capítulo 16, que fala do ide ali, Mateus capítulo 28 também, ide ensinar as nações, pregando, enfim, Romanos capítulo 8, versículo 1, que não ando segundo a carne, mas, entendeu? Textos assim, geralmente eles estão entre chaves. Esses textos, eles estão, essas versões ou traduções, elas estão baseadas, então, em qual desses textos? Eles estão baseados em textos receptos, críticos ou majoritários? Não entendi qual texto você falou, do princípio? Exatamente, essas bíblias que eles constroem e colocam entre colchetes, colocando em dúvida essas passagens. Né? Elas estão se apoiando em que tipo de texto? Eclético. É sempre contestando ao chamado texto recebido. O texto recebido, entenda só, o texto recebido é um texto que não altera mais, vai ser esse até o fim, até a volta do Cristo. O texto o texto eclético ou texto crítico, né? Esse texto, conforme, inclusive, se encontrar um escrito amanhã, eles vão fazer uma nova Bíblia e vão acrescentar também o que foi achado novo. E o majoritário também. Só que o texto majoritário, ele se combina mais com o texto do Almeida Revista Corrigida, que é o texto recepto, do que o crítico. Tá? Porque ele faz uma abrangência muito maior do que o texto crítico. O texto crítico, conforme vai aparecendo textos novos, eles vão inserindo, vai saindo Bíblia nova aí. Encontramos aí uma cópia que estava escondida dentro de um vaso lá no deserto, não sei de onde. E lá está dizendo que a botina do Pedro era vermelha. Aí vamos botar lá, olha, que a botina do Pedro era vermelha, porque está escrito lá. Já o texto recebido, que é do Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Fiel, não muda mais. Tá. Eu andei fazendo o dever de casa e encontrei aí alguns comentários, né? Alguns colocaram da seguinte forma: o texto crítico diverge do texto receptus, né? Cerca de 5.337 vezes. Essa divergência, ela tem essa informação aqui. Exato. Essa divergência, ela é perigosa, no sentido de alterar uma doutrina, de alterar uma... Eu falei para vocês que nós temos variantes, né? Uhum. Vou te mostrar um erro aqui. Deixa eu te mostrar um erro. É lá em Marcos, no capítulo 1. Capítulo 1 de Marcos. Uhum. Versículo 2. Na Almeida Revista Corrigida, que é o texto recebido, está escrito assim: como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito: como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo ante a sua face. Na atualizada está escrito: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. Na Nova Versão Internacional, como está escrito no profeta Isaías, tal. E na Nova Linguagem de hoje está escrito como o profeta Isaías tinha escrito. Só que isso que eles estão dizendo que foi Isaías que disse, não foi Isaías. Quem disse isso aí foi Malaquias. Tá? Então, no caso aqui, o Almeida Revista Corrigida está escrito errado. Na área também está dizendo Isaías. Embora o Evangelho de Marcos seja o menor deles, ele é a base para todos os outros. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 são sinóticos. Sinóticos, a palavra sinóticos tem a mesma visão, a mesma ótica, que é Mateus,
Marcos e Lucas. João, ele é completamente diferente. Só tem um milagre no Evangelho de João que está registrado nos 4 e também está lá no Evangelho de João, que é a multiplicação dos pães. Então, certo. Os estudiosos dizem que existe um outro evangelho que está sumido, que é chamado de evangelho que, ou kiwi, né? Essa palavra que, é o evangelho que, não sei se você já ouviu falar, com certeza já deve ter ouvido falar. É a fonte que, né? Mais conhecido como fonte que, ou Quelle, que no alemão significa fonte, né? Quelle. É um texto que eles dizem, né, que está sumido, que é um texto que dava informação para Mateus e para Lucas, porque o que está escrito em Marcos, o que está escrito em Marcos, está escrito em Lucas, está escrito em Mateus. Mas nem tudo que está escrito em Mateus está escrito em Lucas, e nem tudo que está escrito em Lucas está escrito em Marcos. Tem algumas partes só. Tá? Então dizem que existe uma fonte desaparecida, que é a fonte que essa fonte aí deveria ser, então, a fonte que preencheria essa lacuna aí, essa falta que está fazendo para nós hoje, né? Ok. Esse diferencial nos 3 evangelhos, na verdade, o Lucas ele veio bem depois, né? E ainda o evangelho de Lucas ainda faz um tratado, né? O Lucas ele não foi discípulo, né? Ainda faz um tratado baseado em cima dos fatos. E ele escreveu outro evangelho também, você sabe, né? O Lucas escreveu o 5º evangelho, que é Atos dos Apóstolos. Sim, segunda parte do tratado, um compêndio. A segunda parte. E aí a visão do Atos já se torna diferente, porque é um tratado, né? Tudo que está ali é proposital. Pastor Armando, olha só. Nós temos aí, creio que 3 a 4 minutos. A live ela encerra sozinho com 1 hora de live. Tá? Se o senhor quiser continuar conversando, eu abro de novo a live. O assunto está bacana, o pessoal está gostando. Eu queria agradecer a todos os irmãos que estão atentos aqui. E convidaria todos para mergulharem na palavra de Deus, né? Quando Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, lá em Mateus 22, 29, ele estava dizendo que nós perecemos porque não conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra libertará é um verbo de ato contínuo. A minha libertação de hoje ela tem que ser menor do que a de amanhã, que vai ser menor da de depois de amanhã. Conforme eu vou conhecendo, vou sendo libertado. E a palavra de Deus é como uma chuva, né? Lá em Deuteronômio 32, 2, goteja a minha doutrina como a chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. Então a palavra de Deus ela é como uma chuva que ela hidrata a nossa alma sedenta. E só Jesus pode trazer satisfação para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu agradeço aí você, Jean, pelo carinho aí, tá bom? Pastor Armando, só para deixar registrado a presença do pastor Messias. Tá aí? Acompanhando a live. Grande Messias. Rapaz, preciso eu ir a ele, vem ele a mim? Também. Um abraço, Messias. Presbítero Vilmar. Nosso irmão Vilmar. Olha aí, outro aí. Esse aí é o personal prophet. Pastor Jefferson Fadel. Eita, esse aí agora é meu mestre. E também o Douglas Bordim. Esteve fazendo a live Douglas, ontem, né? Grande teólogo americano. Deus abençoe aí também. Eu não vai dar tempo de responder as perguntas. Tem várias perguntas aqui, não vou conseguir responder, tá, pessoal? Vai cair a live já já. Ok? Se o pastor Armando quiser uma outra oportunidade, a gente volta fazendo uma live aí, conversando mais sobre outros assuntos e talvez até dando continuidade aí. Que tá bem. Sempre alguém é edificado como eu sou edificado cada vez que falo das coisas de Deus. Pastor Armando, muito obrigado. Eu sou o menor da casa, mas o que eu puder contribuir é de coração. Obrigado a todos que estiveram acompanhando a live até este momento. Vou salvar a live, vai ficar por 24 horas aí. E vou jogar também lá na página do Facebook. Tá? Vou marcar o pastor Armando Taranto lá. Tá bom? Deus abençoe a todos. Finalizando então.